Hoje é segunda-feira, 26ª semana do Tempo Comum, 30 de setembro, festa de São Jerônimo. Vamos então meditarmos a palavra deste dia. Houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a a seu lado e disse-lhes: Aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Então, com esta festa de São Jerônimo, encerramos setembro, o mês da Bíblia. O mês da Bíblia é colocado em setembro, precisamente por causa de São Jerônimo, porque ele foi o escolhido pelo Papa Dámaso para, no século IV, fazer a tradução da Vulgata. Então ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, a língua mais comum, a língua vernácula, a Vulgata. E ele ficou 10 anos na Gruta de Belém para realizar esse serviço com jejuns, penitência e muita oração. E o interessante é que depois de 10 anos de trabalho para fazer toda esta compilação, esta tradução, Jesus lhe apareceu. Lá na gruta onde ele nasceu, ali trabalhou Jerônimo. E Jesus perguntou-lhe: Jerônimo, dai-me algo que seja só teu, que eu não tenha te dado. E Jerônimo pensou por primeiro: Toma, Senhor, a tradução da Sagrada Escritura que gastei 10 anos para realizar, a pedido do Papa Dámaso. E Jesus disse: Não quero, eu sou a palavra feita carne. Depois Jerônimo ofereceu seus jejuns, sua penitência, sua oração de 10 anos na gruta trabalhando. Jesus também disse: Não quero, quero só algo que seja teu, porque eu te dei a graça para que fizesses penitência, jejuasse e rezasse. Eu quero algo que seja só teu, porque para você traduzir a Bíblia, eu te dei a inteligência. Então Jesus queria algo que fosse próprio dele, que ele não tivesse recebido. E é interessantíssimo isso, porque o que temos que não temos recebido? Irmãos, tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus. E Jerônimo ficou procurando algo para dar a Jesus que ele não tivesse recebido como um dom, como uma graça de Deus. E passou horas e não encontrou. Depois Jesus, vendo que ele não encontraria nada, que fosse somente dele, que ele não tenha recebido de Deus, Jesus disse a ele: Jerônimo, dai-me os teus pecados. Isso é coisa nossa, o pecado. O resto, tudo é dom, tudo é graça de Deus. Então Jesus diz: Jerônimo, dai-me os teus pecados, porque é para isso que eu vim, para carregar com o pecado do mundo como um cordeiro. Eu sei que nós temos boas intenções de oferecermos muitas coisas a Deus, mas me diga, o que Deus precisa de nós? O que nós temos para dar a Deus que Deus precisa, que Ele não tenha? Ele é Deus. Não lhe falta nada, ele é pleno, ele é absoluto, ele é eterno, ele é infinito. Ele é glorioso, ele é todo-poderoso. Ele não precisa de nada de nós, só de uma coisa que ele quer de nós: os pecados.
para carregar com os nossos pecados, nos perdoar, nos reconciliar. E Ele sim tem muita coisa para nos dar, e algo que nós realmente precisamos, que é o perdão dos pecados, para termos a vida eterna. Então, irmãos, por isso que isso nos ajuda a entender o evangelho de hoje. Porque a briga dos discípulos era para ver quem era grande, quem era o maior, o primeiro. Mas quem é grande, quem é o maior, quem é bom? Só Deus é bom. E eles brigando para ver quem era o maior, quem era o bom. Só Deus é bom, ninguém mais. Então todos nós precisamos e necessitamos de Deus. Não somos melhores que ninguém. Mas os discípulos não percebiam isso. Por isso Jesus, para ajudar-lhes, pega uma criança e coloca no meio deles e mostra que quem se fizer pequeno como essa criança para acolher o reino de Deus, para acolher a Cristo. Porque Cristo, sendo Deus, se fez pequeno para ser acolhido por nós. Ele, sendo o primeiro, se fez o último. É isso que o Senhor quer nos mostrar aqui hoje, a humildade. E Santa Teresa de Ávila diz que a humildade é a verdade. E a verdade é que nós somos pecadores, não somos os maiores, os melhores, os bons. Não, só Deus é bom, Ele é o maior, o Todo-Poderoso. Nós somos todos necessitados do seu perdão, da sua misericórdia. E Ele se fez homem, se fez o último, se fez pequeno para vir a este mundo carregar com os nossos pecados, que é o que nos afasta dele, para que, reconciliados com Ele, tenhamos a vida eterna. E nós só seremos grandes e eternos nele. Coragem, irmãos, Deus nos ama muito. Então não tenhamos medo de nos reconhecermos pequenos, necessitados de Deus, dependentes de Deus em tudo. Porque é Ele que nos deu a vida, é Ele que nos dá o perdão, é Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que nos dá as forças para trabalhar, a inteligência para fazer as coisas. Ele que nos dá o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o perdão dos pecados. Tudo é graça de Deus, tudo é dom de Deus na nossa vida. É isso que precisamos enxergar hoje. Coragem e ânimo a todos. Que o Senhor, então, nos ajude e que São Jerônimo interceda por nós, para que nós também tenhamos amor à Sagrada Escritura, à Palavra de Deus, que é o que ilumina a nossa vida, que é o que dá luz para a nossa caminhada, para os nossos passos. É a Palavra de Deus que cura as nossas feridas. É a Palavra de Deus que nos converte, que nos transforma, que nos recria, porque a Palavra é Cristo, a Palavra é Deus, Deus é Palavra, que se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Então que nós estejamos cada dia conectados, ouvindo, meditando, acolhendo a Palavra de Deus, porque acolher a Palavra é acolher o próprio Deus, o próprio Cristo, que é a Palavra, que se fez carne e habitou entre nós. E São Jerônimo sempre dizia que ignorar a Escritura é ignorar Cristo, que é a Palavra de Deus. Que nós não sejamos só meros ouvintes da Palavra, mas sejamos praticantes, que a Palavra se torne carne na nossa vida e nos ajude a vivermos a vida nova do Reino. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.